Fala galera, estamos aqui começando mais uma live. Você que está se chegando agora, seja bem-vindo. Estamos hoje com uma convidada hiper especial também. Vou começar a colocar essa live para todos. E você que está entrando aí, seja bem-vindo. Se você puder convidar mais pessoas, puder acenar também, mandar perguntas, você será muito bem-vindo. Hoje é uma live sobre autoestima e a importância da autoestima. A gente vai receber uma especialista em autoestima, ela chegando aí, ó, a Cici. Vou até convidar ela agora aqui. E você que está aí nos acompanhando também, se você puder dar o coraçãozinho, porque quanto mais você dá o coraçãozinho, mais vai atingir pessoas também. Se você puder já acenar, fazer perguntas, porque quanto mais nós fazemos isso, mais as pessoas vão sendo atingidas também. Quantas pessoas serão beneficiadas através dessa live também. Então, me coloca à disposição. Olá, Cissa. Tá conseguindo me escutar bem? Olá, boa noite. Escutando bem, tranquilo. Ah, ok, então. Vamos lá. Primeiramente, é um prazer enorme fazer essa live com você. As pessoas vão entrando aí, mas é um privilégio para mim. Eu acompanho muito o seu trabalho, sei da importância dele, da relevância dele. Acompanho os seus e-books, o seu livro até, é algo muito bom também. E eu queria que você se apresentasse agora nesse momento. Quem é você para as pessoas que estão aí ou vão acompanhar também depois? Então vamos lá. Boa noite para todos. Meu nome é Silvana, meu nome de RG e de CRP, mas o meu apelido é Cissa Geller, então eu acabei usando Cissa Geller como a minha marca. Eu sou psicóloga formada desde 2007 pela Universidade de São Marcos, então estou fazendo no final do ano 13 anos de formação. Em dezembro eu faço 13 anos. Sou apaixonada pela psicologia. Tenho uma especialização no HC, no AMBAN, em saúde mental, né, em TCC e saúde mental. Tenho uma formação em TCC pelo CTCC e estou fazendo agora uma especialização pelo IEPOS em sexualidade humana. Há 7 anos eu atendo no consultório e começaram a aparecer muitas queixas com questões de baixa autoestima. Eram outras coisas, eram ansiedades, eram relacionamento, eram outras coisas. E começou a aparecer muitas queixas de baixa autoestima. E aí eu comecei a estudar questões de autoestima, né? O que acontecia. Mas antes disso, em 2016, eu lancei esse livro aqui com mais 5 amigas psicólogas. Vou deixar aí para vocês, A Arte de Ser Mulher. Então, era um livro que era só um livro e se tornou um lançamento na Bienal aqui em São Paulo em 2016. Então, eu fico muito feliz. Depois eu lancei o e-book Autoestima e Sucesso. É um e-book gratuito que eu tenho. E também, depois, em 2017, eu lancei o Ouse Ser Você, que é um e-book que fala sobre autoestima, que tem várias ferramentas para trabalhar autoconhecimento. Então, eu sou apaixonada por esse tema. Eu amo estudar autoestima. É algo que eu falo hoje pelos cotovelos, eu falo pelos, né? É muito gostoso falar de autoestima e ela faz parte, ela é fundamental para a nossa vida. Eu acho que essa é um pouquinho da minha apresentação, né? Bem pequena. Bem pequenininha, mas é sempre um prazer receber novos psicólogos aqui. Toda segunda, até sexta, eu estou fazendo uma live para ajudar as pessoas. E muitas pessoas me mandam vários e vários temas, né? E um deles muito elevado foi a autoestima. Eu atendo também, deixa eu contar um pouco sobre mim também, né? Eu sou psicólogo, recém-formado, entre aspas, assim, me formei no final de dezembro do ano passado. Porém, eu já atuava na clínica em estágios há 3 anos. Então, eu já tinha uma experiência, sempre quis ir para a clínica. Hoje eu tenho a minha clínica particular, atendo particularmente, atendo algumas pessoas de convênio, mas de forma particular também. E sou formado em PNL e hoje eu fiz uma prova de especialização em clínica. Também estou fazendo a minha formação, a minha pós-graduação, né, em neuropsicologia. Então eu amo conhecimento, eu amo estar atrás das coisas.
eu amo aprender com outros profissionais, eu amo network também, então você pode ter certeza que isso é só o começo aí do que eu quero também aprender com você aqui. Não é porque eu sou psicólogo que eu sei de tudo, mas a gente vai aprender juntos hoje, e construir hoje juntos. E até para começar essa construção, eu perguntaria para você, de cara, assim, o que que é realmente a autoestima? Essa palavra que todo mundo fala, todo mundo solta, mas o que que é realmente a autoestima, Cris? Então, essa definição que eu vou passar aqui para vocês é uma definição minha, baseada nos meus estudos, tá? Então, eu falo que a autoestima, ela é mais ou menos igual ao trabalho, comer, tomar café. Você precisa trabalhar a sua autoestima todos os dias. E aí, para trabalhar a sua autoestima, você deve conjugar 3 verbos, que são eles: o gostar de si mesmo. Então, se você não gosta de você, fica muito difícil viver a vida. Então, o primeiro verbo que você deve conjugar todos os dias é gostar de você com erros, acertos, defeitos e qualidades, como você é. Então, gostar de você é o primeiro verbo. O segundo verbo é acreditar. Você precisa acreditar no seu potencial. Porque se você não acredita no seu potencial, ninguém vai acreditar. Ou se o outro acredita e fala para você coisas maravilhosas a seu respeito, como você não acredita em si mesmo, fica difícil para você acreditar em si. Você não consegue validar o que o outro diz. E o terceiro verbo é respeitar-se. O que seria esse respeitar-se? Todas as vezes que você diz sim, só para agradar o outro, né? Só para não magoar o outro, você acaba dizendo, você acaba fazendo coisas que você não quer e você acaba se desrespeitando. E toda vez que as pessoas fazem piadinhas a seu respeito, ou fazem coisas, ou de repente apertam no teu braço, né? Faz um comportamento brusco com você, e você não diz para aquela pessoa que você não gostou de ser tratado daquela forma, você também não está fazendo ser respeitado. Então, na minha concepção, né, no meu olhar, autoestima é esses verbos todos os dias. Qual é a sua relação que você tem com você mesmo? Qual é a sua visão de si? Qual é a sua visão do mundo? E qual é a sua visão do outro? Então, a autoestima está muito ligada a isso. E não é assim, hoje eu faço e eu nunca mais preciso fazer. É igual exercício na academia. Se você deixa de ir, volta a engordar, né? Então, é mais ou menos isso. Essa é a minha definição aí de ter uma autoestima elevada. Bacana. E também, resumidamente também, eu colocaria, eu já pego essa parte e falo que é a valorização de si, em outras palavras também. É você saber olhar para você. E uma das coisas que eu acho que é importante, assim, se você eu diria que você é especialista, assim, já ditei que você é especialista aqui até, mas pela sua vasta experiência sobre isso, mas algo que é muito importante, né, para você entender a autoestima e você ter uma autoestima também é o autoconhecimento, né? O que que você diria sobre o autoconhecimento? Qual a importância na sua visão do autoconhecimento para a pessoa aí sim ter uma autoestima? Então, o autoconhecimento é conhecer a si mesmo, né? Esses dias eu estava lendo um livro e estava falando exatamente disso. É o quanto a gente não se conhece. Então, muitas vezes os pacientes chegam lá no consultório e eu falo que eu dou umas tapas, né? Dou umas tapadas, mas é de brincadeira, gente. A verdade dói, né? E quando ele começa a se perceber, quando a pessoa começa a se perceber coisas de si mesmo, né? O paciente começa a contar algumas histórias e aí eu falo, mas você percebeu que você fez isso, 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 que você agiu assim? Então, muitas vezes as pessoas fazem coisas sem ter essa percepção, né? Então, o autoconhecimento é se conhecer, perceber as suas qualidades, os seus defeitos, o que eu posso mudar, o que não posso, né? O que depende de mim eu vou correr atrás, o que não dá para mudar eu vou aceitar e vou tentar ter uma boa relação com isso. Então, o autoconhecimento ele é muito importante para a nossa vida, assim como a autoestima. Porque a autoestima eu considero que ela é combustível. Carro parado, sem gasolina, não anda, né? Então, se você não acredita em você, você vai ser um ser que vive a vida sempre de cabeça baixa e você não vai aceitar os desafios, as oportunidades, não vai resolver os problemas, as dificuldades, porque você não acredita que é capaz. Então, a autoestima é vida, né? É muito importante, assim como o autoconhecimento também. E quando, uma pergunta agora, que eu acho que muitas pessoas também têm essa curiosidade, quando você escolheu trabalhar com esse nicho de autoestima, o que que te chamou a atenção? Foi pela demanda que você tinha? Foi por alguma experiência pessoal até? O que te chamou a atenção para falar, pô, não, eu tenho que trabalhar com autoestima?
Na verdade, eu não escolhi, foi a autoestima que me escolheu, né? Eu também tinha questões de baixa autoestima, mas na verdade ela me escolheu porque eu comecei a atender um caso bem lá no início de uma paciente que era uma pessoa que tinha um cargo de gestão, ganhava prêmios, era uma paciente que era uma pessoa excelente profissional, excelente mãe, mulher, ela trazia relatos muito bons. E aí me veio de que pelo terceiro ano ela ganhou prêmios e aquilo é como se não fosse nada. Né? Ela estava ganhando em primeiro lugar prêmios na empresa e é como se fosse, né? Não tinha sentido. E eu comecei a ficar intrigada, porque a gente estava trabalhando em questões de ansiedade, mas tinha um algo a mais ali que não estava fluindo. E aí eu comecei a me dar conta que aquilo tinha a ver com autoestima baixa. Ela foi trazendo relatos de infância, ela foi trazendo relatos de vida, e aí começou a combinar com a autoestima baixa, e eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, eu também me via ali nos estudos, eu também me percebia que eu passei muitos anos da minha vida me achando feia, muitos anos da minha vida não acreditando que eu era capaz. Muitas vezes as pessoas na faculdade, na época da faculdade, eu tinha um grupinho e eu era líder, mas eu nunca me vi como era líder ali. Eu que organizava tudo, eu que ajudava as pessoas. Tinha um entrosamento, tinha uma equipe muito boa, mas eu era líder. As meninas falavam, mas você não se vê como líder? Não. Né? Então, muitas vezes eu não tinha essa percepção. E quanto mais eu comecei a aprofundar nos estudos de autoestima, eu comecei a perceber que aquilo também falava de mim. E aí ficou muito mais fácil. Né? Então, na verdade, eu não fiquei escolhendo um nicho, eu não fiquei escolhendo um tema. Não foi esse o meu propósito. Eu comecei a ter casos de pacientes que eram pessoas que tinham bastante desempenho, tanto profissional, eram pessoas que tinham bastante prêmios, mas eles não tinham esse acreditar, eles não acreditavam em si mesmos. Foi mais ou menos por aí. Entendi. Nossa, que bacana, né? Porque realmente, muitas vezes a gente se encontra também nesse estado, né? De olhar pra gente, não se valorizar, e olhar pra gente, olhar para o outro e falar, não, o que o outro tem é melhor, o que o outro faz é melhor. Nossa, olha, às vezes até quando você que, por exemplo, vai na academia, você vai na academia e fala assim, nossa, aquele corpo, cara, nossa, é bem melhor do que o meu, eu tô aqui, mas eu não sei se eu vou chegar, se eu vou conseguir, se não vou, como que vai ser tudo isso pra mim também, né? Então, temos esses desafios também. Até como psicólogo, às vezes, vamos supor, às vezes você tem aquele colega que sai da formação e bomba, já monta o consultório, já faz isso, faz aquilo, e você, nossa, mas eu tô apenas começando, eu tenho um ou dois pacientes, e agora, o que que eu faço? Como que vai ser? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E por isso também essa importância do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para a gente entender que... eu gosto muito de uma frase até da Madre Teresa de Calcutá que fala que nós somos como gotas de oceano, mas se a nossa gota não estivesse ali, o oceano das pessoas. E como isso Deu uma é... falhada. Tá conseguindo me As pessoas escutar? estão Vocês ouvindo? estão escutando a Agora gente? voltou. Dá um joinha aí quem está escutando. Acho que não Acena sei se aí, deu fala alguma um delay. coisa. Pode falar, travou, voltou ou não. Deu uma travada bem legal aqui. Você estava falando e travou. As últimas coisas que você falou, não captei. Ok, vamos. Quem tá assistindo a live aí, tá travando, tá normal, tá conseguindo escutar Ah, agora? tá, ó, tá travando. Agora voltou. Vocês estão conseguindo escutar, galera? Tá tudo ok? Agora voltou, eu acho. Agora deu uma voltada. É. Mas até para continuar, eu falei da questão do autoconhecimento, a importância desse autoconhecimento para que aí sim a gente possa ter essa autoestima, porque muitas vezes a gente não tem essa autoestima porque a gente não se conhece, não sabe quem é a gente. Então, é muito importante isso. Será que voltou agora? Tá conseguindo me escutar? Agora voltou. Voltou sim, tá normal agora. Voltou. Ah, tranquilo então, sem problemas. Vamos lá. E eu durante a semana até, Cícero, eu fiz uma caixinha de perguntas, né, para algumas pessoas, para ver
se tinha algumas questões sobre autoestima e perguntei até para alguns pacientes sobre essa questão, deixei confidencial, é claro, mas sobre essa questão, quais são suas dúvidas? O que você mais é, tem dúvidas sobre a autoestima e quais são os seus questionamentos sobre ela? E eu queria até fazer uma pergunta já para você. Quais são os sinais que demonstram que uma pessoa tem baixa autoestima? Tá. Eu vou falar alguns aqui, mas existem muitos outros e às vezes também vai depender um pouco da história da pessoa, tá? Então, o que que é um sinal de uma baixa autoestima? Gente, estou com colinha aqui porque são muitos, eu não vou decorar todos. Eu sou péssima de decoreba. Sem Então, qual que é problemas. um? Você já falou um aí, um hábito que é de ficar o tempo todo se comparando com o outro. Sempre a grama do vizinho vai ser mais verde. Então, quando você fica se comparando o tempo todo com os outros, você nunca vai se achar ou acreditar que você é bom o suficiente. Então, esse é um dos sintomas aí, da baixa autoestima. Outro é competitividade em excesso. Então, gente, o que acontece? Não é que a gente não tem que ser competitivo, não é isso. Eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem. E amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Então, é uma competição sadia comigo. Agora, todas as vezes que eu quero ficar disputando com o outro, né? O meu vizinho comprou um carro do ano, eu vou comprar um carro melhor que o dele. Ah, meu vizinho foi para uma viagem caríssima, eu vou fazer uma viagem melhor que a dele. E aí, às vezes, eu tô me esfolando para trabalhar, para conseguir dinheiro, para tentar alcançar essa comparação, né? Então, essa competitividade em excesso. Então, isso não é legal. Então, é uma característica também da baixa autoestima. Outra, dificuldade de lidar com críticas, de aceitar. Muitas vezes, quando você fala algo para alguém, essa pessoa já vem com 7 pedras na mão, querendo te detonar, dizendo que ela não é aquilo. E ela não consegue se perceber que, de fato, ela tem, assim, dificuldade de receber crítica. A crítica, ela pode ser boa e ela pode ser má. Muitas vezes, as pessoas, elas vão usar a crítica para nos ferir. Né? Então, às vezes, a crítica não tem nada a ver com o contexto ali da história, da situação, e ela está fazendo uma crítica em relação a mim. Não ao que eu falei, ao que eu fiz, ao que eu disse. Então, muitas vezes, essa crítica não é boa. Agora, às vezes, a crítica, ela é boa. Eu estou errando e não estou percebendo. Aconteceu comigo uma situação muito recente. Eu sempre escrevia lá no Facebook inbox separado e nunca na minha ideia aquilo estava errado. Nunca me questionei de ir lá no Google pesquisar qual que era a escrita certa de inbox. Até que um colega falou, olha, você sempre escreve errado, eu nunca falei nada. Eu falei, poxa, eu nunca imaginei que inbox estava errado. Então, o que acontece? Às vezes a gente está errando e vem alguém e faz uma crítica nesse sentido, para realinhar, para mostrar Sim, para a gente que tem algo errado. Né? Então, o quanto eu percebo que eu preciso de fato mudar, melhorar, e aquela crítica é construtiva. Então, isso também é uma característica da baixa autoestima, não aceitar as críticas. Sensação de incapacidade. Então, você se sente incapaz, você não aceita um emprego novo, você não aceita viagem, você tem dificuldade de fazer coisas no seu trabalho, de até crescer profissionalmente, porque você nunca acredita que você é capaz de fazer as coisas, mesmo você tendo bom desempenho, mesmo você ganhando prêmios, mesmo as pessoas te elogiando o seu trabalho. Então, você tem sempre uma sensação de incapaz, nunca vou dar sim, conta. Outra coisa é a necessidade de inferiorizar o outro para se sentir bem. Então você acaba rebaixando o outro para que você sinta que você está bem, né? Para que você esteja ali por cima da carne seca. Isso também é uma característica da baixa autoestima, como também o perfeccionismo. O perfeccionista, ele nunca entrega, ele nunca começa. Então ele fica com medo de começar porque ele acha que ele não é capaz. E aí, se ele aceita um projeto novo, ele não entrega, porque ele nunca acredita que está bom. Então, ser perfeito, né, essa coisa de perfeição, isso mina muito a nossa autoestima e a gente acaba deixando de viver a vida, porque a gente nunca sim, está conforme tinha que ser, né? Então, é uma coisa bem complicada. Outra característica é dificuldade em reconhecer vitórias e conquistas. Porque se eu não reconheço as minhas vitórias e conquistas, as minhas qualidades, né, as coisas que eu fiz para conseguir as coisas, fica difícil. Então, muitas vezes eu pergunto logo de cara, assim, quais são aí suas 3 qualidades? Ou quais são as coisas que você conquistou? As pessoas não sabem me dizer. Agora, se eu perguntar,
qual foi a crítica, elas lembram muito facilmente. Então, o elogio eu esqueci, nem dei conta dele. A crítica que eu recebi há um ano atrás, que eu recebi há 2, 3 anos atrás, eu continuo com aquela crítica ali. Né? Então, muitas vezes, dificuldade de reconhecer que eu tenho pontos positivos, que eu tenho pontos bons, que eu faço coisas que eu sou vitorioso em determinadas áreas. Então, isso é muito importante. Outra é timidez em excesso. Então, tem muitas pessoas que têm uma timidez assim que não consegue falar olhando nos olhos, as pessoas não conseguem manter uma conversa. Isso também é uma característica da baixa autoestima, porque ela não se sente capaz. Se vocês forem perceber, eu vou falar mais algumas, elas é como se fossem um elo de uma mesma corrente, elas se interligam, essas características. Então, uma vai meio que puxando para a outra. Eu me sinto incapaz, então eu não falo nada, porque se eu falar, eu vou falar besteira. E aí a gente vai meio que permeando entre essas características da baixa autoestima e elas vão juntando um conjunto grande. Às vezes eu vou ter uma característica e às vezes eu vou ter várias. E elas estão interligadas. Medo de rejeição. Sim, Quantas não, vezes muito as pessoas bacana falam que e não vão muito começar real. um relacionamento? Pode falar. Não, Pode muito falar. bacana e muito real. Pode continuar. É que eu achei essa daí muito É, por bacana e exemplo. muito real, porque eu peguei até uma experiência pessoal, porque antes eu tinha uma dificuldade de olhar no olho das pessoas, antes eu tinha essa dificuldade de levantar a cabeça assim e olhar, sabe, por vergonha, por me achar inferior, por me achar que eu não era capaz, ou que eu não tinha condições de equiparar em outras palavras, entendeu? Então, muitas vezes a baixa autoestima está relacionada a isso, sim. Exatamente. E Medo Cissa, de até te rejeição. Muitas vezes a pessoa interrompendo, entre deixa aspas, aqui para fazer uma de. pergunta que o... Tá conseguindo me escutar? Agora sim, deu um delay. É, Agora eu sim, não sei pode se falar. é aqui que tá tendo uma manutenção, mas realmente eu parei nesse medo de rejeição, assim. Muitas vezes a gente tem esse medo de ser rejeitado, esse medo de, tipo, nossa, será que se eu falar, será que se eu me impor, o que que vão pensar de mim, o que que vão falar de mim, né? E indo até para uma pergunta agora diretamente também, que fizeram aqui no chat, nas perguntas, a autoestima pode ser considerada um ato de vaidade pessoal? O que que você diria sobre isso? Então, algumas pessoas falam assim, mas não é egoísmo eu gostar de mim, eu pensar em mim em primeiro lugar, né? Eu pensar na minha pessoa. Não, não é egoísmo você cuidar de você. Você precisa estar bem com você para você estar bem com o outro. O que eu percebo nos relacionamentos? Muitas vezes eu não estou inteira e eu entro num relacionamento e a chance de dar errado é grande, né? De o relacionamento não seguir adiante, porque eu não estou bem comigo mesma. Né? Então, a, a autoestima ela vai interferir na minha forma de decidir, de fazer escolhas, de fazer situações, de resolver, de me impor. Não, sim, muito, muito É real. isso. E muitas pessoas têm isso, né? Pensam que realmente é um ato de vaidade, é um ato de egoísmo, é um ato que, nossa, eu não posso falar que eu, que eu tenho uma autoestima, eu não posso falar, eu não posso me impor desse jeito, eu não posso agir desse jeito, e acaba é, até se, como que eu posso dizer, se limitando em outras palavras. Eu preciso estar bem comigo mesmo, para eu poder estar bem com o outro. Né? Não existe uma relação em que eu estou destruído ou que eu me destruo para estar com o outro. Então, não é egoísmo pensar em mim em primeiro lugar. Para eu poder ajudar o outro, eu preciso estar bem. Né? Para eu poder estar com o outro em paz, tranquila, eu preciso estar bem. Então não é egoísmo, né? Você cuidar de você, pelo contrário, é importante que você cuide bem de você com carinho. Sim. E na sua percepção, Cícero, uma pergunta até que foi lançada aqui, a ansiedade, ela tem relação com a baixa autoestima? Pela sua experiência ao longo de alguns casos, como que você faz essa comparação ou não tem essa comparação? Ou essa ligação, esse vínculo Então, entre autoestima com ansiedade?
uma pessoa com baixa autoestima pode ter questões de ansiedade. Por quê? Ela se sente incapaz. Então, se ela tem excesso de timidez, ela está num grupo, ela sabe o que falar, mas ela não fala. Isso vai gerando uma ansiedade nela. Né? Então, questões de baixa autoestima, ela vai gerar uma ansiedade na pessoa. Não quer dizer que é obrigatório ter a ansiedade, mas a gente fica ansioso quando a gente não consegue enfrentar situações. Né? O que é a ansiedade? É luta e fuga. Imagine que tenho um leão na minha frente. Eu tenho duas opções. Eu vou lutar com ele ou eu vou fugir. Se eu não consigo resolver essa situação, eu vou começar a ter sintomas de ansiedade. Então, se eu tenho questões com baixa autoestima e eu não consigo desenvolver a minha vida, pode ser que eu acabe desenvolvendo uma ansiedade porque eu não estou conseguindo lidar com essas coisas. É uma possibilidade, não é regra. Né? Não é que tem que. Não, mas pode ser que questões de baixa autoestima podem me gerar ansiedade, sim. Sim, com certeza. E eu acho que isso tem uma certa ligação, né? Querendo ou não. Tem algumas dicas assim. É, Então, diariamente é aquilo que eu falei lá no início. Você precisa gostar de você. Se olhar no espelho com carinho, né? Eu vivo brigando, quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu vivo brigando com esse rabinho eu falo que é rabinho de porco. Então, meu cabelo, quando vai crescendo, ele fica arrepiado, até deu uma bagunçada. E aí eu tenho duas opções. Ou eu vou lá e arrumo o cabelo, passo um creminho, passo uma pomadinha, ou eu passo chapinha, ou eu fico emburrada com isso. Né? Então, olhar para você com carinho no espelho, usar roupas que te favoreçam, roupas que são adequadas para o teu corpo, para o seu biotipo, fazer coisas que vão cuidar de você, se sentir bem. Porque não adianta você agradar os outros, porque os outros acham que você fica mal odiando. Né? Então, é se respeitar, gostar de você, olhar para as suas qualidades. Isso todos os dias, né? Então, às vezes, você passa despretensiosamente na frente do espelho e você fala, opa, olha como eu tô bonita hoje, né? Ou você faz alguma coisa e fala, opa, olha como eu sou inteligente. Então, você vai entrando em contato com as características suas e você vai reafirmando aquilo para você, né? Ou, por outro lado, eu sei que eu tenho dificuldades em X coisas, eu vou estudar isso. Né? Eu me sinto incapaz, por exemplo, de bicicleta. Então eu vou lá, eu vou aprender a andar bastante para eu poder me sentir capaz. Eu preciso entender aonde eu tenho dificuldades para que eu possa trabalhar as minhas dificuldades e ficar bom naquilo. E isso, por consequência, vai elevar a minha autoestima. E a autoestima está muito ligado com essa questão da confiança, o quanto eu confio em mim mesmo. E é mais ou menos assim. Então, imagine que você tem muito medo de várias situações, você está se sentindo muito inseguro, e aí você, ao enfrentar essas situações, você vai se sentindo mais confiante. Né? Eu gosto de dar exemplos de atletas, porque eu acho que é um exemplo muito interessante. Então, eu estava vendo antes da live aqui um vídeo que eu prometi para uma paciente, que é um atleta que ele leva 3 Olimpíadas para ganhar. Eu acho que é a medalha de ouro. Então, na primeira ele perde, na segunda escorrega a mão, e aí ele treinou 4 anos e não deu certo. Aí ele treinou mais 4 anos e escorregou a mão. E aí ele treinou mais 4 anos e aí ele conseguiu lá levantar, aqueles, né, caras que levantam o peso. Então, assim, se eu sei que eu tenho dificuldades em algo, quanto mais eu estudar, quanto mais eu treinar, quanto mais eu fizer aquilo, mais autoconfiante eu vou ficar. E aí, por consequência, a minha autoestima também se eleva, porque eu consigo acreditar em mim. Voltou? Aqui deu um. Parou aqui, voltou? o meu pausou aqui, eu não sei se. Tá Agora que conseguindo me voltou. Você ver? tá me ouvindo? Agora sim, tô te vendo. O seu Tô ficou te todo vendo, tá me preto. ouvindo? Sim, sim, tô te ouvindo sim. Sério? Sério, agora voltou.
Eu não sei se é a minha Voltou? internet ou Ufa! se aí às vezes acontece uma Aqui eu tô instabilidade. no Wi-Fi. É aqui Aqui também. eu tô no Wi-Fi. Mas pode estar sendo aí, ou pode Mas estar sendo vamos aí. continuar. Mas vamos que vamos, né? Vamos continuar. A Bio Lúcia, ela tinha até mandado ali se tinha algum livro de autoconhecimento para indicar. Eu acho que eu sou até suspeito porque eu escrevi esses dias um e-book sobre autoconhecimento. Então, se você quiser adquirir esse e-book, é um preço muito acessível, meu, R$ 3,99, porque esse valor ele é revertido para algumas ações sociais. Então, se você quiser ir lá na Bio, tem um link lá, mas também deixo assista para indicar alguns livros sobre autoconhecimento. Eu conheço alguns outros livros que podem ser assim, indicados e adquiridos. Livros para autoconhecimento em específico, eu não vou lembrar de nenhum agora, você me pegou de surpresa. Tem o meu, Ouse Ser Você, o e-book Ouse Ser Você. A gente fala de autoconhecimento, a gente fala da diferença. Eu falo, né? A gente não, eu falo da diferença de ser e ter, eu falo de assertividade, que tudo isso é importante para ter uma boa autoestima e um bom autoconhecimento. E o mais legal de tudo isso é escrever. Por que eu uso a escrita terapêutica? Porque quando você escreve coisas a seu respeito e você lembra de Sim, momentos, né? Por exemplo, lembra de uma vitória, tá? O que aconteceu quando você ganhou X coisa, quando você fez tal coisa? E aí quando você consegue lembrar uma característica sua de qualidade com algo que de fato aconteceu, isso faz muito sentido para você. Então escreva. Então, a escrita terapêutica também é muito boa, né? Quem sou eu? Essa é uma pergunta de autoconhecimento que eu gosto muito de passar para os pacientes. Então, quem sou eu? Quem é você? Qual é a tua história? Quais são as coisas que você já fez, você já viveu, já estudou? E quais são as suas coisas do futuro que você pretende fazer? Então, quem é você? Então, se você não sabe quem é você, comece a buscar isso dentro de você que vai te ajudar aí no seu autoconhecimento. Tá? O livro eu vou ficar devendo um outro livro, é um livro que eu gosto muito, que faz a gente refletir. É um livro que a gente, como que eu posso dizer para vocês? É um livro que você lê e você se apaixona porque você se identifica. Então pode ser que eu vou indicar aqui um livro e não vai fazer muito sentido para você. sim. Né? Eu lembro que uma vez uma amiga me indicou um livro e ela falou assim: Nossa, leia esse livro que é o máximo, eu amei, que não sei o quê. Eu li um capítulo e falei: Odiei esse livro, não tem nada a ver. Né? Então, olhar para dentro de si faz você buscar o seu autoconhecimento. Muitas vezes a gente está buscando coisas fora, em livros, em vídeos, em filmes, mas a gente não está olhando para dentro. Então, buscar autoconhecimento é olhar para dentro. Essa é a grande dica. Sim, é importante você fazer esse movimento de olhar para si, olhar para dentro, né? E o Celinho também apontou um livro ali que eu já li que é muito poderoso também, que é O Poder do Agora, que reflete muito sobre as nossas ações agora, como também O Poder da Autorresponsabilidade, é outro livro incrível também, que eu acho que todo mundo poderia ler em algum momento da vida, assim, para se conhecer melhor, porque muitas vezes a gente acha que se conhece, mas tem como a gente se conhecer melhor a cada dia. Às vezes a gente vai vendo hábitos, às vezes a gente vai vendo na nossa rotina situações que a gente fala, nossa, eu não me conhecia desse modo, agora eu me conheço melhor. Então, a gente vai se conhecendo com o dia a dia também. Isso é muito importante, se conhecer diariamente. E também, uma pergunta que eu queria também já fazer também para a Cissa nesse momento vamos supor, ó, o que eu devo observar para saber que uma pessoa ela tem autoestima? É uma pergunta que a gente já respondeu. Tem outra pergunta também que fizeram aqui, que é o que sente uma pessoa que tem baixa autoestima? Na sua experiência, o que Tá. sente uma pessoa que tem baixa autoestima? É uma pergunta que mandaram durante a semana também, que eu acho que é importante, porque muitas vezes a pessoa deve ficar com a dúvida, pô, será que eu tenho ou não tenho baixa autoestima? Será que eu tenho esse conflito ou não tenho? Eu vou responder, mas antes eu vou fazer lá um lembrete do livro, O Poder do Agora. Sim, Eu gosto pode. de contar história. E tem uma história lá que chama muita atenção, que é a história do mendigo que está sentado há mais de 30 anos num baú velho, pedindo dinheiro, passando fome. E aí isso tem tudo a ver com autoconhecimento. E aí o cara chega e fala para ele, mas o que tem aí dentro desse baú? E ele vira e fala, não Não sei, sei. tô sentado aqui há 30 anos, não faço nem ideia.
E aí, quando tentam abrir com muito sacrifício o baú, tem Um tesouros, tesouro. ouros, diamantes, né? E aí, isso é o autoconhecimento. Então, muitas vezes você está buscando fora o que, na verdade, você precisa buscar dentro de você. Então, esse é o autoconhecimento, né? Então, essa história faz muitas vezes a gente pensar que a gente está buscando coisas longe, fora, difíceis. E, na verdade, é muito mais simples. É olhar para dentro e começar a se perceber. Então é bem interessante. Agora eu vou pedir para você repetir a pergunta, porque eu já esqueci a pergunta que você me Sem fez. E problema eu nenhum. queria Eu muito anotei falar disso, porque eu essa acho que era pergunta e é muito importante. importante. Por exemplo, são duas perguntas, na verdade. São as pessoas que têm baixa autoestima e como saber se eu tenho baixa autoestima. Porque é o que muitas pessoas têm essa dúvida. Será que eu tenho ou não tenho a baixa autoestima? Deu umas falhadas aqui, mas eu acho que eu entendi no geral. Então, como é que vive uma pessoa com baixa autoestima? É uma pessoa frustrada. Muitas vezes ela nem tenta porque ela acredita que vai dar errado, né? Ela nem faz algo. Então, é uma pessoa que muitas vezes está muito triste, chateado. É uma pessoa que muitas vezes se coloca numa posição de vítima. Tudo dá errado para mim. Ela não consegue ser autora da própria história. É uma pessoa que está em sofrimento. Por exemplo, quando essa pessoa tem dificuldade, tem timidez, ela quer fazer amizade, ela quer conversar com as pessoas, ela quer conversar com um grupinho na faculdade, mas ela não consegue. Isso vai gerando muita frustração. E aí, essa frustração impede ela de viver melhor, porque ela também tem uma baixa resistência à frustração, de quando as coisas não saem como eu quero, não dão certo, ela acaba não lidando com aquilo de uma forma, digamos que saudável, e ela vai cada vez mais se afundando. É como se ela entrasse num túnel, num buraco sem fim. Então, é uma vida mais difícil, é um combustível, sem carro não anda. Então, se você não acredita em você, tudo que você faz, por mais que você coloque força, energia, garra, não vai funcionar, porque você não acredita em você. Então, se você não acredita em você, não vai adiantar, né? Então, quando a pessoa vive sem autoestima, ela não tem muitas perspectivas, porque ela já sabe que não vai dar muito certo. É mais ou menos por aí. É aquela pessoa, eu diria assim, que é aquela pessoa que já vive com não. Sabe quando você está no colégio e você fala assim, eu vou contar uma situação aqui que eu acho que muita gente já passou por isso. Nossa, mas eu não vou chegar naquela pessoa porque eu não já tenho. Porque o não, eu já sei que vai ser não, ou eu vou pedir alguma permissão para alguém, mas nossa, eu já sei que vai ser um não, então eu nem vou pedir. E é aquilo, aquela pessoa que leva que sai arrastando esse não da infância até a vida adulta, até a velhice, porque ela se limita àquele não. Porque ela sabe que se ela fizer, ou vai ser ou não a resposta. Então, eu vejo muito, resumidamente, essa característica nas pessoas que têm uma baixa autoestima. Ela vive com não. Tudo para ela é não, tudo para ela não vai dar certo, tudo para ela, não vou conseguir, não é para mim isso daí. Por exemplo, aqui nessa Sara comentou ali, tem sinais de procrastinação até, nessa baixa autoestima. E isso impede a pessoa de evoluir, a pessoa de crescer também. E já entrando também na baixa autoestima, eu perguntaria para você também, Cissa, o que é a alta autoestima, então? Já que a gente fala tanto de baixo, mas o que é a alta autoestima? O que você diria sobre isso? É uma pessoa que ela não sabe tudo, mas ela tem confiança em si mesma, né? Ela é uma pessoa que, sabe aquela pessoa que ela, vou contar uma história. É uma história bem interessante. A pessoa ela entra num curso, não tinha muitas pessoas ainda, e aí ela olhou para um rapaz muito bonito, lá no final, escrevendo, olhou e falou: Nossa, que cara bonito. E aí ela pensou assim: Imagina, esse cara nunca daria atenção para mim. Imagina que esse cara um dia ia me chamar para sair ou coisa do tipo. E aí vai passando o tempo, eles vão se conhecendo e de fato o rapaz começa a chamar essa moça para sair e ela não acredita que ele de fato está a fim de conhecê-la. Porque ela se acha feia, ela não se acha inteligente o suficiente, ela não se acha capaz para estar com aquele tipo de pessoa do lado dela. Então, assim, quando você tem autoestima elevada, o que vai acontecer? Você vai entrar nos lugares, digamos que poderosa.
né? Você vai falar com propriedade, porque você estudou, porque você entende daquilo. E mesmo que você não falar com propriedade, você vai passar segurança. Então imagine que você é um garçom, que você está servindo e você está se tremendo todo com a bandeja. Quem vê, percebe que você não está seguro. É diferente de mesmo que você nunca trabalhou como garçom, mas você segura a bandeja, vai, né, se sente poderoso. Opa, eu vou fazer o melhor serviço hoje. E de fato faz. Então, uma pessoa com autoestima elevada é uma pessoa segura. Ela pode ter falhas, ela pode ter erros, ela pode pisar na bola, mas ela é uma pessoa segura de si. Mesmo que ela não tenha 100% de certeza, mas ela tenha segurança nela. Ela acredita nela, no potencial dela. Entendi. E uma outra questão também, que muitas pessoas ficam com essa dúvida também. A baixa autoestima é doença? Qual é a sua perspectiva sobre isso, Cis? Eu não ouvi, deu um delay aqui. Você pode voltar, por Desculpe. favor? Sobre a baixa autoestima, né? A baixa autoestima é uma doença? Porque muitas pessoas ficam com essa dúvida. Será que é uma doença? Não é? Como isso acomete as pessoas? Então, eu vou falar bonitinho hoje para minha professora não brigar comigo. Então, pela ACID, né? ACID, não é OCID 10, né? Pelo ACID 10, é estranho falar isso, mas beleza. Não tem nenhuma classificação de doença em relação à baixa autoestima. Então, ela não chega a ser uma doença, tá? Porque o que a gente vai considerar doença? Doença pode ser uma infecção, pode ser um tumor, pode ser uma gripe que deixa o meu corpo, em outra, como que eu posso dizer? Em outra sintonia. Então eu fico com dores, né? Então a baixa autoestima ela não é uma doença. Porém, se você tem questões de baixa autoestima e não tratar, pode ser que vire uma depressão, pode ser que vire uma ansiedade, pode ser que vire qualquer outra coisa. Porque é a sua Sim. posição diante do mundo. Você não acredita em você. E cada decepção, você vai acreditando menos ainda. E aí pode virar, sim, uma doença. Mas não por conta da baixa autoestima, né? Não é que ela é algo que causa uma doença, não é isso. Mas como você enfrenta a vida, você vai levando tantos nãos, você vai deixando de acreditar em você. E aí, por questões de baixa autoestima, você pode sim adoecer. É uma possibilidade. Não estou dizendo que é uma doença. Sim, seria até uma consequência, em outras palavras. A consequência da baixa autoestima pode resultar e te acometer de várias outras formas, né? Então tem essa questão que é importante. Tem uma questão também que fala assim, não gosto da minha aparência. Eu tenho baixa autoestima, por exemplo, por eu não gostar da minha aparência, eu tenho baixa autoestima. Eu acho que essa é uma questão que muitas pessoas trazem também no consultório, é uma questão que surge muito, né? E você conseguiu ouvir bem? Ouvi sim. Então, muitas vezes as pessoas acham que ter autoestima elevada só refere à aparência física. E não é exatamente isso. Quando você tem dificuldade de gostar de você, tem sim questões de baixa autoestima. Então, por exemplo, eu vou falar aqui do meu nariz. Meu nariz é grande e minha testa também. Isso é genético, é família. Eu posso fazer cirurgia, se eu quiser e se eu tiver dinheiro, ou eu posso entrar em contato com isso e me aceitar. Por exemplo, eu sou contra a cirurgia. Eu prefiro não mexer no que tá quieto. Se tá quieto, eu não vou ficar cutucando. Esse é o meu pensamento, tá? Então, qual é a minha opção? Já que eu não vou correr para plástica para mexer no meu nariz e nem na minha testa, até porque isso é da minha família, é genético. Né? Os meus primos, minhas primas são assim. A maioria tem testa grande. Eu comecei a olhar para mim com mais carinho. E eu não sou só o meu nariz. Eu não posso deixar o rabicó do cabelo que fica bagunçado definir quem eu sou. Definir a minha inteligência, as minhas qualidades, a pessoa que eu sou, a amiga que eu sou, a filha que eu sou. Entende? Então eu não posso deixar a aparência física ser maior que eu, mas eu posso olhar. De repente eu gosto da minha mão, eu gosto dos meus pés, eu gosto do meu corpo em outros sentidos. Então às vezes a gente fica preso só em um ponto que a gente não gosta e a gente invalida todo o resto.
Isso não pode ser verdade. A gente deixa de acreditar que eu sou inteligente porque meu cabelo está bagunçado. Isso não é verdade, né? O cabelo bagunçado não pode definir a pessoa que eu sou. Então, muitas vezes, tá faltando aí um gesto de carinho, de amor. O que eu peço para as pacientes, principalmente as mulheres que trazem muitas essas questões, é se olhar no espelho com roupa normal, se olhar no espelho com lingerie, se olhar no espelho sem roupa. Vai, fica, sabe, desfilando, andando, ou num dia normal que você está em casa, fique se olhando, comece a entrar em contato com você. Até porque muitas vezes a gente tem uma percepção distorcida. O que é uma percepção distorcida? É um dia ensolarado na praia, céu azul e você de óculos solar. Você está vendo tudo cinza de óculos solar, mas isso não quer dizer que o céu não está azul e que o dia não está lindo. Só que como você está lá de óculos solar, você está vendo tudo de cinza, tudo escuro. Então, muitas vezes, essa distorção em relação a você também faz você se ver como uma pessoa não bonita, eu vou dizer assim. Porque beleza é muito relativo. Se você é bonito ou você não é. E aí, talvez, esse gesto, gente, não é dinheiro, é sensibilidade. Essa sensibilidade de olhar para você com mais carinho, com mais atenção, e se gostar, é um começo também. Para você começar a perceber que cada um tem um biotipo. Às vezes tem pacientes que são muito altos e vêm de famílias que têm um certo, vou dizer, peso. São Sim. pessoas que são mais encorpadas. E essa pessoa quer ter, sei lá, 50, 60 quilos. Não vai rolar. E aí, vamos olhar para a tua genética. Traz foto dos seus tios, dos seus primos, dos seus pais, dos seus avós. É a tua genética. Então, vamos respeitar a genética, né? Então, às vezes, a gente também quer algo muito, muito impossível. A gente está se comparando com o outro e a gente não entende que nós não somos o outro. E aí, começar a se olhar com carinho. Isso ajuda muito a elevar a nossa autoestima, né? Fazer um carinho, né? Gestos de carinho Literalmente. em si mesmo. Literalmente, é isso. Exato, porque muitas pessoas, é aquilo, elas vivem uma vida limitada. Elas se limitam naquilo e acham que aquilo é o suficiente ou aquilo. Ou, por exemplo, olha aquela família da margarina, ou olha aquela modelo que está desfilando na TV e fala assim, nossa, eu nunca vou chegar lá. Ou olha o corpo dela, olha o meu corpo, eu sou inferior, entendeu? Então, muitas vezes, primeiro, a falta de conhecimento. Segundo, é entender quem é ela, é entender também que ela, sendo ela, já é o suficiente, sabe? É que nem você falou da questão genética. Muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, eu poderia ter nascido mais alto ou mais baixo, ou uma tendência de ficar magrinho, porque a gente sempre tem aquele amigo que come de tudo e não engorda. Sempre tem aquele amigo que é um pouco mais alto, sempre tem aquele amigo que é um pouco mais bonito de afeição, eu vou dizer assim até. Mas nós somos nós. É a gente entender e aceitar quem nós somos. Isso também é autoestima, né? Isso também é entender que quem somos é importante para nós. E para as outras pessoas também, né? Não só para nós, mas para nossa família E aí nós tem, somos importantes, por exemplo, para o nosso cônjuge. Pode falar. E aí tem uma coisa que também a gente fica muito refém da mídia. Então, se você passa numa banca de jornal, eu sempre falo muito isso nas minhas palestras. Você passa numa banca de jornal, você vê aquelas mulheres lindas. É Photoshop, porque quando você vê a atriz real, ou a modelo real da capa, ela não é como está na capa. Né? Então, a mídia vende pra gente uma beleza, um padrão de beleza que não é real, é Photoshop. E às vezes a gente não se dá conta disso. Eu quero ser a mulher da capa, mas nem a mulher da capa É a mulher da como ela capa. está na capa. E aí você quer algo que não existe, que é impossível, você está sofrendo. Isso gera muito sofrimento, muito prejuízo para você e para a tua autoestima. Realmente. E aí você fica refém disso, né? Você fica preso nisso e não consegue se libertar disso. Esse é um dos maiores prejuízos, né? E teve uma pergunta aqui também da Lucília, que falou assim, porque nós temos a tendência de manter a negatividade sobre nós, né? Muitas vezes a gente só pensa de coisas negativas. Mas... Qual é a sua visão sobre isso, Cícero?
porque é um padrão de comportamento. Eu vou dizer assim, existem coisas boas e coisas ruins acontecendo para todo mundo o tempo todo. E o que, que nós fazemos? A gente vira as costas para as coisas boas e a gente tende a ver tudo como coisas ruins, mesmo que tenha situação boas, tá? Isso eu falo que eu sou pescadora lá no consultório, quando os pacientes vêm contando tragédias, deixo eles contar, eles falar da dor deles, aí de repente, qual foi o lado positivo? Não sei, não sei, mas isso? E aquilo outro? Né? Então a gente tende a não ver o lado positivo ou bom das coisas, porque a gente fica muito preso a só as coisas, digamos, ruins. E elas estão ali, né? As coisas positivas, as coisas boas, elas estão ali. Mas a gente não está vendo. Então a gente precisa começar a refinar o nosso olhar. A gente precisa começar a virar um pouquinho da chavinha de mesmo numa situação ruim, ver coisas boas, né? Tentar achar coisas boas. É isso. Sim, sim, com certeza. E como é importante a gente virar uma chavinha, né, e olhar para o outro lado também, porque muitas vezes a gente está preso naquela visão e não consegue romper. Mas quando a gente vira para o outro lado, isso faz a diferença nas nossas vidas, você pode ter certeza. Tem uma pergunta aqui da Cass também que ela fala assim: já deixei de viver muitas coisas esperando pela mudança, entre aspas, né? Esse efeito de baixa autoestima nos deixa limitada e contrava. Como trabalhar isso? Viver o hoje da forma que estamos. Porque muitas vezes as pessoas estão travadas e não sabem como sair, né? Daquela limitação do não, daquela limitação de olhar para si e falar assim: nossa, mas e agora? O que eu faço? Agora eu identifiquei isso, me conscientizei disso, e agora? Então, essa pergunta é bem interessante e às vezes a gente espera de fora de novo o que deve vir de dentro. E aí eu vou falar para vocês de um filme, eu uso muito filme infantil, mesmo trabalhando com adulto, que os filmes da Disney, da Pixar, eles falam muitas coisas que a gente devia ter aprendido na infância e não aprendemos. E aí eu vou falar para você do ingrediente secreto do Kung Fu Panda. Eu acho que é assim que fala, eu sempre erro o nome desse filme, eu adoro esse filme. E o que, que é interessante, né? Ele tá esperando o filme inteiro o ingrediente secreto. E ele não entende porque ele foi escolhido para dragão guerreiro e tem um ingrediente secreto, que ele quer saber qual que é esse ingrediente secreto. E aí ele passa o filme todo buscando lá um pergaminho. E aí quando ele abre o pergaminho, é um espelho. Algumas pessoas ainda não entenderam que aquilo é um espelho, que ele é um ingrediente secreto. Sim. Ser como ele é, né? Fazer as coisas como ele faz. Então, assim, muitas vezes a mudança depende de nós. Enquanto eu ficar esperando que o outro mude, as coisas não vão mudar. Enquanto eu me pôr numa posição de vítima, não, eu tenho que ser autor da minha própria história. Né? Ah, estou esperando que alguém faça. Não, levante você e vai fazer. Né? Então, enquanto você ficar esperando pelo outro, se colocar numa posição de vítima, não ser autor da sua história e esperar que coisas boas aconteçam, não vai acontecer, sinto muito. Né? Sinto muito. Você precisa levantar e fazer. Você precisa mudar. Tá te incomodando o cabelo? Vai fazer o cabelo. Né? Tá te incomodando o corpo? Vai fazer atividade física, vai na Nutri, segue a risca. É difícil? É difícil, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Todo mundo era perfeito, Exato. tinha um corpo ideal. Né? Então, assim, tá te incomodando? Esses dias, o que estava me incomodando? Agora não vou lembrar. O cabelo já me incomodou mais, hoje já não tô ligando muito, não. Mas tinha alguma outra coisa me incomodando. Eu acho que foi o cabelo. Foi o cabelo. O cabelo, ele estava muito seco, muito arrepiado. E eu comecei a pesquisar o que fazer para melhorar o frizz do cabelo. Né? E aí eu fui lá, pesquisei algumas coisas e achei uma receita. Falei, opa, agora é isso. Então, se tem algo te incomodando, não fique esperando o ano mudar, virar o ano, pular 7 ondas. O que está te incomodando? Trabalhe nisso. Se você não consegue sozinho, converse com um amigo, busque estratégias. Se não é possível, faça terapia, né? Ou converse com outras pessoas. Às vezes, quando eu tenho uma ideia e eu discuto essa ideia com outras pessoas, elas acabam dando luzes, vou dizer assim, sobre a ideia e a coisa fica muito melhor. Então, se tem algo te incomodando, mude você. Não espere a mudança vir do outro. Faça coisas por você. Exato, porque quando a gente fica esperando pelo outro, a gente mesmo está se limitando, né?
Quanto mais a gente espera pelo outro, mais a gente se limita e se trava também por isso, né? Eu mesmo, um tempo atrás, a minha noiva sabe disso, eu nunca liguei para a questão de peso ou algo assim, eu sempre me alimentei bem, sempre fiz exercícios, mas eu dei uma parada por causa dessa quarentena, né? Eu até brinco, quem não engordou nessa quarentena? Essa é uma brincadeira, tá? Mas beleza. E aí, o que me incomodou um dia, para eu ter começado a academia, muita gente falou assim, não, é porque você quer ficar com o corpo sarado, por isso não. Foi porque eu fui colocar uma calça e aquela calça apertou. Aí eu falei, meu Deus, velho. Eu tenho duas opções. Ou eu aceito que eu vou começar a usar números maiores, ou eu tento mudar também, porque é uma questão que eu posso mudar, está no meu alcance de mudar, e eu quero mudar porque a calça 38 não está cabendo mais, agora é só 42 para cima. Então, opa, peraí. Então eu preciso mudar, eu preciso mudar minha alimentação, preciso mudar, querendo ou não, impor uma atividade física para me fazer, algo que não seja algo também que vá me matar, mas que vá no meu limite também. Que eu possa fazer aquilo com saúde, entendeu? Porque também tem aquelas pessoas que é 880, ou eu vou de um extremo para o outro, ou eu não faço. Então, tipo, achar aquilo que é maleável para você, para que você possa começar a trabalhar a sua autoestima, entende? Hoje eu já consegui eu entrei mês passado na academia, assim, isso até é uma novidade, mas eu já perdi Que 3 bom. quilos. Porque mudei a alimentação, mudei algumas questões. Eliminou, quem perde Aqueles, ó. acha, É verdade, é eliminou. verdade. Ó. Tem isso daí também. Quem perde acha. É um ditado. Ó. Mas você entende que se eu não estivesse querendo mudar por mim mesmo, talvez eu nunca mudaria. Talvez eu sempre colocaria um empecilho, talvez eu também faria pelo motivo errado e lá na frente me frustraria também. Então é você começar a ficar atento também, que essa mudança tem que ser por você, porque se não for por você, ela não vai se sustentar. E aí tem uma outra questão, né? Se a gente for falar de peso e autoestima, o que é interessante? Às vezes você faz muitas coisas, faz atividade, muda a alimentação, muda a sua vida, dorme melhor, começa a fazer um monte de coisa, mas o peso não reduz. E aí eu preciso entender que eu tenho questões, provavelmente, não estou dizendo que é uma regra, que estão me gerando ansiedade. E pode ser questões de baixa autoestima, pode ser questões do olhar do outro. Embora as pessoas, eu já ouvi isso de paciente, embora ninguém fale que eu engordei 20 quilos, eu sei que as pessoas percebem que eu estou mais gordo do que eu já era antes. E só o fato de saber que as pessoas estão percebendo e não estão dizendo nada, se elas me falassem, eu ia ficar magoado. Mas só o fato de perceber que elas não estão dizendo nada, me magoa do mesmo jeito. Eu me sinto péssimo. Né? Então, é uma coisa que vai interligando na outra. Então, muitas vezes, você precisa entender o que está causando ansiedade. Qual é a raiz desse problema que está interferindo no teu peso? E por conta disso, provavelmente você não está emagrecendo. E isso interfere diretamente na sua baixa autoestima. Por quê? Você faz de tudo, você faz das tripas coração e o peso continua lá, você não abaixa o peso. E aí você vai se sentindo frustrado, vai se sentindo mal, vai se sentindo incapaz, né? Isso vai interferindo na sua baixa autoestima. Olha que coisa, parece que não tem nada a ver, mas uma coisa vai se ligando à outra. E faz todo o sentido. Sim, com certeza. E isso vai afetando a sua vida de uma maneira que você não tem nem noção de como vai te colocando, entendeu? E aí daqui a pouco você chega naquele momento e você fala assim, como que eu cheguei aqui? Como que eu cheguei nessa situação, né? Um tempo atrás até eu estava acompanhando uma moça que ela, no processo dela, ela chegou a engordar 62 quilos, algo assim até, se não me engano. Foi 62, 63. Só que aí ela reverteu o jogo. Ela falou, não, eu preciso trabalhar minha mentalidade, porque se eu trabalhar minha mentalidade, se eu trabalhar meu personal também, eu consigo reduzir. E hoje ela já perdeu 40 quilos. Então tem sido uma mudança assim, de mentalidade, uma mudança também de comportamento, de alimentação. E algo que me chamou muita atenção, que ela falou assim, eu mudei por mim, não mudei pelo meu marido, não mudei pelos meus filhos, eu mudei por mim. Porque isso, eu olhei para mim e falei, cara, eu preciso mudar.
Eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu continuar assim, não vai dar para mim, entendeu? Porque daqui a pouco vai vir problemas de saúde, vai vir outros problemas e tal. Então, preciso melhorar sobre isso. Eu preciso. Então, eu acho que uma das chaves, se a gente pudesse deixar aqui, seria isso. Faça por você. E ache essa essência que está dentro de você realmente. Entende? Ou aceite também, se for uma questão genética. Porque muitas vezes nem todo mundo tem condições de mudar a face ou de mudar algum membro do corpo. Mas aceite quem você é. Eu acho que isso é muito importante, que nem a Cissa já comentou outras vezes. E Cissa, se você fosse deixar um recado para as pessoas em 2 minutos, o que você deixaria? Uma chave para eles, um tesouro. Bom, eu acho que é aceitação. Eu gosto muito da oração da serenidade, que é a oração do AA. Então, ter discernimento para perceber o que eu posso mudar e ter discernimento para perceber o que eu não posso mudar e aceitar e seguir em frente. Né? Então, quando você percebe que tem coisas que não dependem de você, que você não pode mudar, e você entende aquilo e você vai fazer outras coisas, isso dá uma calência. E quando você de mudar o que dá e de deixar o que é como é, se não dá para mudar. E goste de você em primeiro lugar. Se goste, se olhe no espelho, se trate com carinho, faça coisas por você. Tenha hobby, pratique atividade física, tenha uma boa alimentação. Faça coisas que você demonstre para si que você está cuidando de você com carinho. Eu acho que é isso. E faça a sua vida valer a pena, né? Viver só para dormir, acordar e trabalhar não é vida. Então faça a sua vida valer a pena. Tem histórias para contar. É isso. Que bacana. Eu também quero que você deixe um convite para as pessoas, falem um pouco mais também sobre o seu trabalho para aquelas pessoas que não acompanharam o começo, porque eu acho que isso é muito importante também. Esse network e também você falar um pouco sobre o seu trabalho, antes da gente encerrar mais uma live maravilhosa. Me sigam, é @CissaGellerPsi ou @sexoassertivo. Lá no Sexo Assertivo eu falo mais de sexualidade e relacionamento, mas também tem a ver com autoestima. Me sigam, eu tenho blog também, www.cissageller.com.br. Canais aí no Facebook, no Instagram, me sigam. Se vocês digitar Cissa Geller, vocês vão me achar facilmente no Google. Gosto muito de ser psicóloga e a minha maior paixão é poder ver os pacientes saírem mais felizes, aliviados, ou quando eles chegam e falam, nossa, semana passada eu saí daqui e eu fiquei mais aliviado. Eu tenho lugar para contar, eu tenho alguém para me escutar e eu sei que meu problema tem solução, tem saída. Né? Então eu fico muito feliz em poder ajudar as pessoas a se ajudarem. E é isso, contem comigo. Se tiver dúvidas, mandem lá no direct que eu respondo depois. Bacana, Cissa. Eu agradeço também. É uma profissional excelente, galera. Eu acompanho ela há um tempo já, sei a seriedade dela. Ela topou participar dessa live comigo aqui. Foi uma honra para mim receber você aqui e conversar um pouco sobre esse tema também que eu amo muito falar e gosto muito de aprender. Por isso que eu fiquei muitas vezes até aqui para aprender o máximo que eu pudesse aprender com você. Eu aprendi aqui. Também me coloco à disposição, sou psicólogo clínico, atendo em Barueri. Aonde você atende, Cissa? Para algumas pessoas ficarem sabendo. Eu atendo no Tatuapé, em São Miguel e online, né? Agora online com a pandemia. Tá? Ouvindo aqui deu uma delay. Tatuapé, São Miguel e online. Sim, tô te escutando. Bacana, isso é muito importante, galera. Principalmente você que é da Zona Leste, ali do centro. Você pode procurar, ou você que quer também um atendimento online, ela atende também, é algo muito importante também. Porque tem algumas pessoas que estão acompanhando a live que são amigos meus que eu não atendo pela questão ética, né? E que podem ser atendidos por você, por que não? Eu também quero deixar um convite para você. Eu também atendo online, atendo presencialmente aqui em Barueri novamente. Escrevi agora meu terceiro e-book. O link está na minha bio lá, só você clicar que você já cai lá. E são e-books até, Cissa, que eu coloquei um valor simbólico porque eu quero ajudar algumas instituições sociais.
Então, eu coloquei um valor simbólico nesses e-books. Tipo, o meu e-book mais caro é R$ 9,99, que aí vai R$ 8 para instituições. Então, é uma forma de ajudar as pessoas também, principalmente nesse momento de pandemia. Então, você que quer abençoar também as pessoas, você que quer adquirir também, fica à vontade lá. E, novamente, nós colocamos à disposição. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. São já 1 hora e 4 minutos de live. Nós somos muito gratos por vocês e, novamente, estamos à disposição. Siga a Cissa aí, a Cissa é uma profissional excelente. Você que está assistindo depois e você que está assistindo agora, se você puder tirar um print da tela aí com a gente, marcar a gente aí, será muito bom, porque outras pessoas poderão acessar depois dessa live, tá bom? Muito obrigado novamente, Cissa. Deixo aqui minha Gratidão. gratidão, meu abraço para você e tenha uma ótima semana para você e para todos. Lembrando, vocês podem tirar print, pode marcar a gente, pode chamar a gente, pode ir na bio também do Instagram. Obrigado pela participação de todos e segunda que vem temos Beijocas. mais. Até mais, galera. Um forte abraço a todos. Tchau. Tchau, até mais.